A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um testemunho de vida. Hoje estaremos falando sobre vidas, o tema de hoje, e para isso nós convidamos a nossa irmã querida, tem uma história lindíssima, e antes de nós darmos início, eu quero chamar então aí a minha irmã Miriam Silver para fazer essa oração inicial pela Gilmara, né? E pelo que vamos fazer nesse momento. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento. Obrigado, Senhor, pelo dia, pelo fôlego de vida, pelas suas misericórdias que se renovaram mais esse dia sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou na sua agenda para que esse dia acontecesse aqui juntamente com as mulheres no Ministério Exé, juntamente com a nossa irmã Gilmara, que estará testificando das suas bênçãos e do que o Senhor tem feito na vida dela. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, te agradecemos por cada mulher, por cada família que adentrou nesta reunião ou que irá assistir depois, que elas sejam alcançadas pelo teu amor, alcançadas pela tua graça, Pai. Que esse testemunho seja de edificação, de transformação, de transbordo na vida de cada pessoa que irá ouvir. Que a tua glória seja manifesta em cada lar, em nome de Jesus, Pai. Use a tua serva como um instrumento nas tuas mãos. Continue ministrando na vida dela e nas nossas vidas o que o Senhor quer falar aos nossos corações no dia de hoje. Assim eu te agradeço e te entrego mais esse momento. Toma a direção, Espírito Santo. Nos conduz em tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós estamos aqui, Pai, abertas e dispostas, posicionadas para ouvir o que o Senhor tem falar aos nossos corações no dia de hoje. Assim eu agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Amém. amadas. Amém. Então, vamos, né, passar a palavra em nome de Gilmara. Que Deus abençoe. Amém. Bom, quero contar, né, um pouco do que Deus fez na minha vida durante a minha gravidez com a Sara, um presente maravilhoso que Deus me deu. Hoje, essa criança tem 3 anos e mudou muita coisa na minha vida. Ao nascimento da Sara, Deus me surpreendeu do que Ele pode fazer. E eu passei um procedimento de gravidez muito delicado. Achei que não fosse conseguir chegar até o final dessa gravidez. Então, eu pedia muita misericórdia de Deus, porque às vezes nem eu tinha mais força para continuar com essa gravidez. E foi um período assim que me machucou muito, me feriu muito, porque quando eu orava e eu pedia para Deus que eu queria que aquela criança viesse com saúde, viesse com vida, aquilo me machucava muito, me feria muito por dentro, porque eu achava que eu não ia ser capaz, uma mãe capaz de colocar uma criança com saúde, com vida, do jeito que Deus tinha me dado. E todas as vezes que eu orava na madrugada, eu dizia: Senhor, eu só quero que essa criança esteja bem. Senhor, me ponha verdadeiramente num único milagre, que é vida. Deixa essa vida vir com muita saúde, deixa essa vida vir com muito brilho, deixa essa vida vir com muita alegria, deixa essa vida respirar o ar, Senhor, que tu podes dar. E eu pedia isso de Deus nas minhas orações. E Deus fez assim algo impactante do que eu não poderia imaginar que Deus poderia fazer comigo. Eu pedia de Deus, mas eu não poderia imaginar que Deus ia fazer. Eu, com 5 meses, eu comecei a agravar. Eu tive leucemia. Meu corpo começou a encher de tanta ferida no corpo, né? Que é a leucemia no sangue. E aí começa a vir as feridas. E aí eu comecei a me debilitar.
Eu não conseguia mais ter domínio do meu corpo próprio, comecei a enfraquecer bastante e comecei a me debilitar de uma maneira assim que nem eu mesmo, uma pessoa ativa, não estava me reconhecendo mais. E eu pedi para o meu esposo que eu queria que ele me levasse para me internar, porque em casa eu não tinha mais como eu ficar. A minha estrutura física em casa, ele não poderia mais me cuidar. O Instituto da Mulher, chegando lá, eles só fizeram meu prontuário, me levaram para uma sala de observação e me deixaram lá a noite toda. Tipo, não deram a mínima. E eu fiquei ali. Eu falei assim, Anilson, eu tô sangrando. Ele falou, mas tu tá sangrando por quê? Eu falei, eu não sei, só sei que eu tô sangrando muito. E aí ele foi na enfermaria, chamou uma enfermeira, a enfermeira veio e chamou o médico, e o médico disse que era um caso de emergência. E fiquei internada lá. E ali eu fui completando os meses foram se aproximando da Sara, e a barriga começou a crescer. Começou a crescer de uma tal maneira que eu não conseguia entender. De um lado, a barriga era bem limpa, não tinha nada, mas de um outro era uma barriga desfigurada, uma coisa estranha que eu não conseguia entender. E eu só orava nas madrugadas, eu só orava. Eu só pedia para Deus que eu queria que aquela criança nascesse uma criança saudável, que fosse uma história maravilhosa. Independente se eu não fosse conseguir, mas eu queria que essa criança ficasse. E eu dizia assim, Senhor, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu sei que tu vai me dar uma história maravilhosa. Eu sei que tu vai me dar uma história de vida a qual muitas mulheres ainda não passaram. Eu sei disso. Eu tinha aquela certeza, assim, Deus botou uma certeza tão grande no meu coração que eu carregava aquilo. Eu carregava com muita força aquela certeza. Quando eu dizia que eu ia desistir, Deus dizia: não, você vai conseguir, você pode, você é capaz. E eu continuava. Quando foi uma madrugada, era num sábado, só não recordo a data, mas era num sábado. Eu Era umas 3 horas da madrugada, eu fui orar. E na minha oração é como se eu tivesse saído dali daquele leito, tivesse ido para uma outra dimensão. Era como se eu não tivesse ali. E eu comecei a orar, comecei a clamar, a pedir a Deus. No fogo do instituto, eu escutava os demônios gritando. E eles vinham com muito barulho forte, tipo assim, garras de unha, aquelas coisas assim, pontudas que vêm furando no alumínio. Na minha oração ali, eu via aqueles demônios, eles vinham naquele fogo, gritando e furando aquelas entradas de ventilação do hospital. E no leito onde eu estava, eu tive a visão do demônio frente a frente comigo, ele querendo me pegar com aquelas garras. E eu só podia clamar: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu disse: Senhor, tu é maior na minha vida do que esse demônio. Não pode, não pode, porque tu é maior na minha vida. Eu tenho orado, eu tenho pedido, Senhor, essa vida não é minha. Essa vida é tua e essa vida te pertence, Espírito Santo. Quando eu comecei a falar isso, o demônio, gente, assim, é uma coisa muito, muito assim, só quem vive mesmo para sentir ali aquele momento. Era como se ele estivesse saindo daquela ventilação e estivesse voltando para onde ele estava indo, mas gritando, assim, rasgando, sabe? E fez muito barulho naquela ventilação do hospital. E aquilo ali, quando eu abri os meus olhos, que eu olhei para aquela ventilação, que eu não vi nada, eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu disse: Senhor, eu peço proteção por todas as mães que estão aqui, porque aqui cada criança, Senhor Jesus, é propósito teu. Nenhuma criança dessa está aqui sem ter um propósito, Senhor. E eu comecei a orar naquele lugar, abri os meus olhos, muito fraca. Eu falei assim: Anilson, eu quero me levantar, eu quero ir para o corredor, eu quero andar. Eu não podia andar, porque quando eu andava, doía tudo. A barriga era muito grande e uma das pernas travava, eu não conseguia andar. E o Anilson: não, eu acho melhor você ficar aqui. Ele tinha muito medo de eu cair. Eu dizia: eu quero andar. Tu me segura, eu vou andando devagar. E eu comecei a orar pelo aquele corredor.
Fui até a sala de parto, tinha 2 cesarianas e tinha uma normal. Eu disse, Senhor, todo espírito de morte, tudo aquilo, Senhor, que não te convém na vida dessas pessoas, eu repreendo em nome de Jesus. Que essas crianças venham sair daqui, Senhor, com saúde, que essas mães venham sair daqui bem de saúde, que aqui não possa acontecer nada ao contrário à tua vontade, Senhor. E aí eu disse, eu quero voltar para o meu leito. Quando eu voltei para o meu leito, no outro dia, a médica disse assim para mim, Gilmara, o médico que estava com o teu caso disse que não ia ficar com o seu caso e ele não quer resolver a tua situação. Eu falei, tá bom, então eu vou conversar com o meu advogado e a gente vai resolver. Aí ela disse para mim, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aí quieto, porque vai ter muito barulho e tal. Eu vou pegar o seu caso, eu vou ficar com o seu caso. Eu falei, tá bom. E aí ela fez a parte dela, ela disse para mim que eu só tinha que esperar, que quando fosse o momento, o dia certo que ela ia marcar, eu ia fazer primeiro um procedimento que ela ainda não sabia qual seria, porque ela ia fazer um estudo. Aí eu não entendi mais nada. Eu falei, estudo, mas estudo de quê? Eu só quero ter o meu filho, só isso. Ela disse, nós vamos precisar fazer um estudo. Aí eu falei, tá bom. Ela disse, nós vamos correr atrás para você fazer umas ressonâncias, pelo menos 2 ou 1. Eu falei, ok. Chegou o dia da ressonância, foi um dia assim para mim, meu Deus, como eu queria gritar naquele dia, eu queria gritar, eu queria chorar, mas tinha uma vida que precisava de mim. Era como se eu sentisse a Sara dentro de mim, dizendo, aguenta, mamãe, suporta, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Aquelas placas queimavam muito a minha costa. Era uma placa de aço em cima da barriga, nas costas, para não afetar a criança. Então aquilo queimava, esquentava, porque a máquina fazia muito barulho. Como eu estava muito debilitada, eu não aguentava. Apertava várias vezes o botão, o enfermeiro vinha, ele dizia para mim, tu precisa fazer, porque se tu não fizer lá, eles não vão mais te dar chance de nada. Aí eu dizia para o enfermeiro, eu dizia, eu vou conseguir. Continua que eu vou conseguir. Aí ele ia, ligava a máquina, mas muito, muito terrível a ressonância, assim, para uma mulher grávida fazer, ainda mais da debilidade que eu estava, é muito difícil, porque é uma coisa muito desconfortável, muito. Consegui fazer a primeira, eles não quiseram me falar nada, não quiseram nem chamar meu esposo para ver pelo CD o que tinha realmente na minha barriga. Eles, tipo, colocaram ali em off e não falaram nada. Mas o meu esposo, muitas das vezes, ele ficava meio que já confuso, ele já estava muito preocupado comigo, ele queria saber que eu estivesse bem. Mas eu queria saber o que estava correndo lá atrás com os médicos. Tem algo aí que está acontecendo que eles não estão passando informação, eles não estão falando. E aí eu voltei para o hospital, para o instituto. Foi um dia assim para mim de muito sofrimento, porque foi o dia que eu passei o dia mesmo debilitada, eu dormi demais, dormi tanto que fui para o oxigênio. E quando foi, com 4 dias depois, fiz outra ressonância de novo. Não me disseram realmente o que eu tinha. Aí a minha médica retornou comigo e disse assim, Gilmara, a tua cirurgia está marcada para daqui, tu já está com 5, com 7 meses tu vai fazer. Eu disse, tá bom, tá marcado, tá marcado. Eu falei, doutora, eu queria que a senhora fosse sincera comigo. Me fale a verdade. Como é que vai ser essa cirurgia? Vai ser uma cesárea normal que vai poder tirar os 2? Aí ela disse os 2, eu disse sim. Eu sei que tem algo errado. Eu sei que vocês não querem falar para mim, não querem falar para o meu esposo. Aí ela disse assim, a gente vai fazer uma reunião lá no subsolo do hospital e o teu esposo vai estar lá. A gente vai explicar para ele o que vai acontecer, mas você não vai poder saber. Eu falei, tá bom. Teve essa reunião, o Anilson participou, veio outros médicos também, especialistas em cirurgia de alto risco, mas o Anilson também, meu marido também não me disse nada, e eu fiquei naquela expectativa, muito ansiosa para saber o que vinha depois disso tudo.
que eu já tinha passado tanta coisa ali dentro. E aí eu vi o meu esposo, nesse mesmo dia, meu esposo veio da sala de cirurgia, eu vi ele muito assim, agitado, agoniado, sabe? Eu disse assim, Anilson, o que que tu tem? Ele falou, eu tô com muita coceira nas minhas costas. Eu falei, coceira, eu falei, mas de que? Ele falou, acho que eu dormi debaixo do teu leito, eu peguei algum tipo de bactéria hospitalar. Eu disse, meu Deus, eu não acredito nisso. Falei, Senhor, não permite que meu marido adoeça, porque se ele adoecer, eu vou ficar só aqui, só. Aí ele disse assim, não, mas não te preocupa não, não te preocupa não. Aí começou a dar febre nele. Quando foi à noite, começou a dar febre. Eu chamei a enfermeira, eu disse assim, enfermeira, eu queria que você desse uma examinada no meu marido, ele não tá bem. Ela disse, ele não tá bem, eu disse, não. Ela disse, perguntou para ele o que ele sentia, e ele falou, ele disse, não, eu tô sentindo muita coceira nas costas, tá dando febre. Ela falou, mas de quê? Ele explicou para ela, eu tava muito cansado, eu acabei que eu me joguei no chão e dormi, e já acordei com essas coceiras na costa. Aí ela foi olhar, como ele é muito branco, a costa dele estava toda avermelhada, como se tivesse partindo a pele dele. Aí ela disse, isso é bactéria hospitalar, eu vou te medicar, um remédio no sangue e vou passar uma pomada nas tuas costas, tu não pode mais ter acesso ao chão. Aí ele, tá bom. Medicaram ele ficou quieto lá. Quando foi no outro dia, de manhã cedo, o mesmo médico que disse que não me queria, ele disse bem assim para mim, sabe por que que eu vim aqui contigo? Aí eu falei, não. Ele disse, porque eu não vou me responsabilizar por você. Eu entreguei meu caso porque eu não vou me responsabilizar por você, porque você pode ir a óbito na hora da cirurgia. Coisas que a médica que pegou minha situação não falou para mim, mas ele falou para mim isso. Aí eu disse bem assim para ele, eu posso falar uma coisa para você? Ele pode falar. Eu disse, eu tenho um Deus que é maravilhoso. Você deveria conhecer ele. Você quer conhecer ele? Ele olhou para mim e riu com um sorriso de deboche. Aí eu falei, tá bom. Esse é o seu entendimento do que eu estou entendendo? Ele olhou para mim e disse, mais ou menos. Tipo, não deu a mínima. E eu disse assim, Senhor, tudo que eu estou passando aqui, aonde eu for, eu quero levar. Está sendo doloroso, está doendo muito, mas está tão bom porque eu estou aprendendo, Deus, a dar valor a uma vida que às vezes a gente vê jogada. Às vezes a gente vê pedir um prato de comida, uma criança jogada na rua, no colo de uma mãe, e a gente olha, muitas das vezes a gente despreza. Então eu estou aprendendo contigo, Senhor, o que é amar uma vida. Eu estou trocando praticamente a minha, Senhor, do que tu colocou no meu coração pela vida dessa criança que está na minha barriga. E eu sei, Senhor, que eu vou sair daqui com uma história maravilhosa. E eu quero poder contar, Senhor, aonde eu for. E aí, eu tenho uma amiga, o nome dela é Irmã Maria do Céu. Eu entrei em contato com ela e ela foi lá no hospital comigo. Ela não sabia da minha situação. E ela disse assim, Gilmara, por que que você não me ligou antes? Eu falei, não, porque tudo é no tempo de Deus. Eu estava passando coisas aqui e eu e Deus. Meu marido não sabia de nada que se passava pelo meu coração, porque eu não estava compartilhando com ele, estava vivendo aquele momento ali, eu e Deus e aquela criança. Ela disse assim, eu vou para o hospital, vou ver como é que está o Anils, vou levar algumas coisas para ele e eu vou te acompanhar até o final. Eu falei para ela, tá bom. Eu quero só que a senhora ajude ele aí, que aqui Deus está aqui, tá eu e Deus e essa criança, daqui para frente são coisas boas. Ela disse assim, muito bem, minha filha. Aí ela disse assim, parabéns, minha filha, tu dessa maneira, com esse barrigão. Era uma barriga tão grande, gente, que vocês não têm noção. Já não era mais uma barriga, acho que não sei nem identificar o que já era, sabe? E ela disse assim para mim, tu tá andando, Gilmar? Eu falei, não tô andando. Não posso andar porque dói tudo. A perna, uma das pernas tinha parado, só ia para o banheiro se fosse na cadeira de roda. Às vezes tinha que alguém ajudar o Anilson para me colocar para o leito de novo.
E aí ela começou a me acompanhar até o final. Chegou o final dia da cirurgia. No dia da minha cirurgia, eu disse assim, Anilson, eu quero que tu vá lá fora e que tu ligue pro meu irmão. Liga pro meu irmão e eu quero ver a Sofia, a minha outra filha mais velha. E ele disse assim, olha, Gilmar, eu fui lá, conversei com o pessoal, eles disseram que a Sofia não pode entrar. Eu falei, a Sofia não pode entrar, não. Eu falei, tá bom. Tu conseguiu falar com meu irmão? Não, não consegui falar com teu irmão. Eu ligo, mas ele não atende. Eu, tá bom. Eu olhei para ele, eu disse assim, o que é que tu tens? Ele disse, não, não tenho nada, não. Eu disse, tem. Você tem alguma coisa. Aí ele disse assim para mim, tu sabia que eu te amo tanto? Ele falou, eu tô com medo de te perder. Eu disse, você não vai me perder, vai ficar tudo bem. Ele disse que ele queria ir para fora do hospital, ele não queria ficar no momento da cirurgia. Eu disse, isso é uma escolha sua. Você escolhe, eu falei para ele, você fica fora ou você fica dentro. Ele falou, eu vou assinar os documentos, porque isso é obrigatório. Ele falou para mim, mas eu também não queria assinar esses documentos, porque um desses documentos, aí ele demorou a falar. Aí aquilo já foi me dando uma angústia, sabe? Aí ele disse assim, um desses documentos tem atestado de óbito no meio. E eu não queria assinar. Eu falei, mas já foi autorizado atestado de óbito? Ele disse sim, porque a médica foi bem sincera comigo, Gilmara, na reunião que teve lá embaixo, que eu não te falei nada, ela foi bem sincera comigo da tua cirurgia. Então, ou é tu ou é a criança. Ela vai fazer o possível do impossível para tentar te ajudar. Mas ela acha que também pode ter alguma dificuldade na hora da cirurgia. Aí eu falei para ele, eu disse assim, deixa eu te falar, eu vou para essa cirurgia. E quando eu saí de lá, tu sabe qual é a primeira pessoa que eu quero ver na minha frente? Ele disse assim, não, eu falei, você e a minha filha, a Sofia. Eu falei para ele, eu quero que tu ligue no outro dia, de manhã cedo, não sei quantas horas vai demorar essa cirurgia, porque eu não sei o procedimento deles, eu não sei como é que tá aqui dentro, então, de manhã eu quero que você ligue para sua mãe trazer a Sofia. Eu quero ver minha família aqui comigo. Ele olhou para mim, me abraçou, ele disse que não. Depois aí ele já mudou, tipo, ele falou não vai dar tudo certo, ele querendo acreditar que ia dar certo, e eu sabendo que ia dar certo, porque Deus já tinha falado comigo. Aí eu olhei para ele, dei um sorriso para ele, eu disse assim, Anilson, aprenda que a vida é a melhor coisa, e a gente ainda vai viver tanta coisa que Deus vai permitir. Aí ele sorriu. E aí fui para aquela sala de cirurgia, entrei ali naquele lugar, um cheiro muito forte ali dentro, então é um cheiro forte demais. Aí eu comecei a passar mal com aquele cheiro, aquela agonia. E aí o Anilson já não entrou mais comigo, já foram tirando roupa, colocando bata. Aí o enfermeiro falou para mim que ele ia me deitar porque ele ia ter que amarrar as minhas mãos e os meus pés. E no momento que ele falou aquilo para mim, que ele ia ter que amarrar as minhas mãos e os meus pés, eu fiquei com uma aflição, assim, uma aflição que eu disse, meu Deus, é tudo ou nada, é tudo ou nada. E aí me deitei naquele leito ali e quando eu deitei naquele leito, ele disse que precisava me entubar. Eu não tinha entendimento do que era intubação. E ele disse para mim que a minha boca era pequena, que aquele ferro não ia dar. E eu disse assim, eu falei assim, eu disse, e agora, como é que a gente vai fazer que a intubação é preciso ser feita? Ele falou, se você me ajudar, eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom, eu vou, eu vou abrir um pouco a minha boca e tu tenta posicionar e se não conseguir colocar, eu falei, você pode bater com a sua própria mão. Ele falou, não, mas assim eu posso sangrar a tua boca. Eu falei, não,
bate devagar porque vai ter que fazer a intubação. Eu falei para ele. Ele falou, então, uma concordância tua. Eu disse sim. Ele conseguiu fazer a intubação porque tem que chegar bem profundo, né? Bem profundo. E eu naquela aflição ainda ali, acordada com aquilo na minha boca, passando mal, com muita falta de ar, porque eu sentia muita falta de ar. Eu só vivia na posição, tipo, que deitada. Não ficava na posição totalmente deitada, né? Só um pouco, assim, tipo que sentada. E ali eu tive que ficar deitada reta naquela maca, então aquilo ali estava sufocando. E aí eu tomei uma dosagem de xilocaína na perna, né, para acelerar o batimento cardíaco da gente e para acelerar também a criança, para acelerar a Sara. E aí, pronto, dormi, não vi mais nada, não sabia que data era aquela data. Quando eu me retornei, quando eu acordei, eu não sabia que data era aquela, que hora, que dia era aquele. Para mim, eu tinha dormido e tinha me acordado num outro mundo, numa outra vida. Assim, é como se tua memória apagasse ali e tu acordasse numa outra vida. É uma coisa muito estranha. E eu achei muito estranho. E eu fui abrindo os meus olhos, vi o claro das luzes e fui olhando para o lado. Eu vi uma enfermeira sentada. E eu disse assim para essa enfermeira, eu disse para ela bem assim, enfermeira, eu quero ver a minha filha e o meu marido. Aí ela disse bem assim para mim, você não pode falar. Eu disse, eu só quero isso. Ela disse para mim, você não pode falar, teu esposo não pode entrar aqui, muito menos a tua filha. Fiquei calada. Bastou alguns minutinhos, só uns minutinhos para me ver a Sara se mexendo na minha barriga. Eu tinha até esquecido que eu tinha passado um procedimento de gravidez. Até isso eu tinha esquecido. Porque na cirurgia estava assim: ou remove o bebê, ou remove o que ela tem aí na barriga. Se for um bom procedimento, a criança vai retornar na barriga dela. Se não for, vai ser tirada a criança. Então, eu não conseguia saber se tinha criança ali ou se não tinha criança. Mas foi uma coisa tão surpreendente que quando eu me acordei, que eu falei ali, a minha voz era como se a Sara tivesse escutado e ela me respondeu, se mexendo na minha barriga. Eu disse assim, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Eu não sabia qual seria o procedimento da minha cirurgia, não me disseram nada, para mim não ficar assim com aquilo no meu psicológico, não me abalar, não mexer comigo. Então, eu não sabia. Aí eu senti que tinha algumas ataduras na minha barriga, assim, enrolada na minha barriga. Bastante atadura enrolada na minha barriga. Eu disse, minha barriga está enrolada de atadura. Eu queria entender aquilo. Ainda meio assim, zonza, parecia assim que eu tinha tomado, assim, muito remédio, muita coisa. Eu estava muito zonza. E eu querendo entender tudo aquilo que estava acontecendo ali. E aí eu falei assim, Senhor, tudo aquilo que eu te pedia nas minhas orações, você cumpriu. E da mesma maneira, Senhor, que eu te pedi, eu quero te agradecer. Obrigada pela vida dessa criança. Porque no momento em que eu falei, que eu me acordei, ela respondeu, o Espírito Santo de Deus, que somente tu é que pode tirar e dar a vida de alguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, se não for tu, Pai. Somente tu, Senhor, é que dá a primeira ordem. É somente tu quem dá a última ordem. Então, eu te agradeço, Senhor, pela vida dessa criança. E eu tive um bom procedimento na minha cirurgia. E quando eu retornei para o meu leito, eu disse assim, Anilson, eu quero ver a minha filha. Ele trouxe a minha filha para mim, a Sofia, minha filha mais velha. E eu olhei para minha filha mais velha
Eu disse para ela, te amo tanto, 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 tanto. Ela disse, mamãe, eu tô com tanta saudade da senhora. Eu falei, eu sei, mas já tá passando e a gente vai todo mundo para casa, nós vamos ficar todo mundo em casa. Ela disse, volta logo, mamãe, eu choro todo dia porque eu quero a senhora lá em casa. Eu digo, a mamãe vai voltar para casa. E aí eu disse assim, Anilson, eu queria saber como é que foi o procedimento dessa cirurgia. Ele disse para mim bem assim, Gilmara, o procedimento dessa cirurgia foi o seguinte, a tua barriga foi cortada ao meio, foi retirado um mioma de 8,5 kg, quase 9 quilos. Eu comprei vários garrafões, que eles queriam que eu comprasse garrafão, mas nenhum cabia. E eu disse, o que foi que tu fez? Ele falou para mim, eu comprei um garrafão de água. Quando eles removeram ele da tua barriga, colocaram ele em cima de um leito pequeno lá e me chamaram para me ver. Eu falei, e o que foi que tu viu? Ele falou para mim que esse mioma mutante, foi assim que a genética, que os médicos deram a genética desse mioma, né? Um mioma mutante. Bastante cabelo, os olhos negros, muito negro, tinha bracinhos com garras de unha. Ele, inclusive, a médica pediu para nem eu e nem os enfermeiros se aproximar. Uma parte da boca dele estava começando a se abrir e ele tinha garras de dente. E a médica olhou para mim e disse assim que tu era um milagre, porque a boca dele ainda não estava totalmente formada para abrir. Estava começando a abrir a boca dele. Então estava metade fechada e metade da boca dele estava aberta, que foi a explicação que ele me deu. E eu disse para ele, e eles pediram para colocar dentro do garrafão isso. E o que que vai ser feito? Ele falou, a biópsia, né? E na minha biópsia deu que era eu estava com um cisto, mas como eu tinha comprado muitas vitaminas maternais, alimentou o cisto que se gerou um mioma, que seria um mioma na lógica normal, mas que se transformou no mioma mutante, que foi dado lá pelos médicos, né? E eu disse assim, eu posso ver? Ele falou, não. Aqui dentro tu é proibida de ver, tu não pode ver. E eles encheram eles encheram o garrafão de iodo, né? Bastante iodo dentro e colocaram ele. Então eu não cheguei totalmente a ver ele, porque o iodo é uma medicação escura, né? Preto, e eu não tive a oportunidade de ver a expressão daquilo. Não tive como ver. Mas ali naquele garrafão, aquele negócio ali dentro, uma coisa negra, muito estranho aquilo. Eu nunca tinha visto uma coisa parecida igual aquilo. Já tive muitos relatos de muitas gravidez, de várias grávidas, mas não daquela forma. Daquela forma, não. E aí eu tive um bom procedimento, a cirurgia foi ótima, estava cicatrizando perfeitamente, não estava com secreção, não estava inflamada, infeccionada, nada, estava tudo ok. Faltava 2 meses, passaram a nascer, então a minha médica me deu alta. Eu pude passar um mês em casa ainda, e a minha recuperação foi maravilhosa, perto da minha filha, com meu marido. E quando foi no mês de novembro, a Sara nasceu em novembro. Aí eu disse assim, Anilson, eu tô sentindo uma pequena dorzinha assim, aquela coisa bem pouca. Eu não podia sentir contração, eu não podia sentir muita emoção, eu tinha que ser uma mãe contida. Segura tuas emoções. Aí eu, Senhor, eu acho que é agora. Aí eu disse, não, vamos com calma. Ele já estava mais ansioso que eu, né? Eu disse, eu não posso fazer força, eu não posso fazer nada. A barriga ainda estava assim, já tinha cicatrizado, mas a pele estava muito sensível, porque a pele estava sensível, estava cicatrizando apenas um mês, e foi uma coisa muito delicada. Eu disse para ele, não, só pede o carro, eu vou descer devagar, você vai levando as coisas e liga para tua mãe para pegar a Sofia lá no hospital, porque não vai dar para deixá-la lá. Então, vamos embora devagar. Cheguei lá no instituto de novo. Quando eu cheguei lá, que eu ia entrar para fazer minha ficha,
Uma das enfermeiras que já me conhecia, que ficava comigo durante a noite, disse bem assim: Gilmara, o que que tu tá fazendo? Eu disse: eu vim ter a criança. Aí ela: tu veio ter a criança? Sim, eu vim ter a criança. Ela disse: não precisa fazer mais a ficha dela, porque ela já é, ela já é nossa paciente aqui e uma paciente muito amada. Aí eu: ai, Senhor, obrigado. Como é bom a gente ser amado. Peguei, entrei, e aí quando eu vou entrando, eu dou de cara com o médico que disse que não queria o meu caso. Ele estava lá, no mesmo dia que eu ia ter minha filha. E eu olhei para ele assim, ele abaixou a cabeça. Ele abaixou a cabeça dele. Fui para a sala para fazer a cesariana. E aí, quando eu me acordei, o meu esposo estava do meu lado. E eu disse bem assim: Anilson, cadê o meu filho ou a minha filha? Porque no dia da cirurgia, eles sabiam que era menina, mas eles não falaram nada. E aí eu disse assim, o Anilson falou bem assim para mim: Gilmara tá aqui. Eu olhei para aquela criança, eu não estava acreditando que aquela criança era que Deus tinha me dado daquela forma. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Sabe quando você olha assim para um rosto assim, um rosto semblante, um rosto cheio de paz, que tu olha e tu sente paz? Foi quando eu olhei para a Sara. Eu olhei para aquele rostinho dela, aquela coisa tão mimosa. Eu senti a paz dentro do meu coração. Eu disse: Senhor, obrigada. E tudo que eu queria, Senhor, agora era poder gritar, mas eu não posso. E dizer o quanto tu é maravilhoso na minha vida. E eu disse: Anilson, eu quero a Sara. E ele disse assim: calma, tu te acordou agora. Só te acalma um pouco, depois eu te dou ela. Eu disse: não, eu quero ela agora. Ele: tu tem certeza? Eu falei: tenho. Pode me dar ela aqui nos meus braços, eu quero ela. Eu coloquei ela bem de frente comigo. Sabe assim, quando tu sente assim que quer um abraço? Eu disse: eu vou abraçar a Sara, porque ela quer um abraço meu. E eu abracei ela assim, tão miudinha, coloquei ela assim no meu peito e abracei ela e começava a cheirar. E ela começava a se mexer, sabe? Assim, correspondendo àquele amor. Que tudo que eu passei valeu a pena. Tudo que eu vivi valeu a pena. Amor, amor por vidas. A gente tem que passar. A gente só aprende quando a gente passa, porque enquanto a gente não passa pela prova, a gente não aprende. Eu precisei passar por isso para saber o quanto uma vida é valorosa. Eu precisei passar por tudo isso para que Deus me mostrasse que, independente de qualquer vida, é vida. E a gente tem que amar da maneira que tiver. Pode estar na rua, pode estar preso dentro de um presídio, pode estar jogado, espancado, ferido, pode estar fedendo, como tem muitos por aí. A gente tem que amar, porque é vida. Quando o Anilson falou bem assim para mim, que eu estava toda aberta naquele leito ali na frente dele, que ele falou para mim que todos os meus órgãos estavam fora, eu disse: Senhor, tu é tão maravilhoso. Obrigada. Porque até aqui tu me deste força e tu me deste entendimento que nunca desisti, Senhor, mas sim progredir com fé e continuar, Senhor, crendo naquilo que tu podes fazer, Pai. A Sara, depois que a Sara chegou em casa, a Sara abriu tantas coisas boas dentro da minha casa. Quando eu tive a minha primeira filha, a Sofia, depois do que eu tive meu parto foi um parto assim um pouco complicado da Sofia, porque eu era a primeira mãe de não saber como lidar na hora de um trabalho de parto, né? Então, para mim foi muito dificultoso o nascimento dela. Eu não sabia lidar com a dor, eu não sabia lidar com aquilo, com aquele momento ali. E eu peguei aquela rejeição da minha filha
Quando ela nasceu, eu não queria pegar a Sofia no colo, não queria abraçar, eu não queria ela perto de mim, eu não queria, sabe, não queria amar ela. Eu dizia, eu só pedia de Deus que Deus tirasse aquilo do meu coração, porque Deus tinha me dado tinha me realizado como mãe, como muitas mulheres que queriam ser mãe, não podiam ser, e Deus estava me dando aquele sonho de ser mãe. Eu queria que aquele desejo ruim que estava no meu coração em relação à Sofia, eu queria que Deus tirasse. E quando eu cheguei em casa com a Sara, eu disse assim: Senhor, o mesmo amor, a mesma conquista que tu colocou no meu coração pela Sara, eu quero que tu coloque pela Sofia. Eu não sou assim. Eu não aceito ser assim, porque eu sou tua filha e eu aprendo contigo, Senhor, todos os dias. Essa coisa ruim de rejeição do meu coração eu não aceito. Eu quero ser uma mãe excelente para minha filha. Eu quero ser uma mãe amiga, companheira. Eu quero estar com ela em tudo, em todos os momentos da vida dela. Então, Senhor, eu quero que tu tire essa rejeição. E no momento que a Sara entrou dentro daquela casa, era como se o Espírito Santo estivesse entrando ali naquele lugar junto com a Sara e estivesse limpando a minha casa de tudo que não agradava ao Senhor. De tudo assim, parece que minha casa estava sendo limpa, meu coração, a minha vida familiar começou a mudar, a minha estrutura assim foi mudando de uma tal maneira que eu não conseguia acreditar. Eu digo, Senhor, é muito maravilhoso fazer parte do teu reino. E eu estou vivendo isso na minha vida. Tem sido muito, muito bom. E aí, Deus está me dando essa oportunidade de compartilhar com vocês também. E hoje eu sou uma mãe realizada, tenho minha família, sou uma pessoa feliz, não posso dizer que eu sou infeliz, porque eu sou feliz. Deus me dá minha paz, Deus me dá minha alegria todos os dias. Tenho duas filhas lindas, Sara e Sofia. Amo a Sofia. Tenho acompanhado a Sofia em tudo, em tudo, em tudo. É uma criança também maravilhosa. A Sara, que é o milagre, uma criança brilhante. Não sei nem como explicar, mas ela é maravilhosa em tudo. Hoje ela tem 3 anos, é uma criança linda. Esse é meu testemunho de vida. Não vamos deixar de amar, não. Vamos amar. Nós devemos isso ao Senhor. Nós estamos aqui. O Senhor está lá no céu nos olhando, cuidando de cada um de nós. E vamos amar quem precisa ser amado aqui. Vamos dar a mão a quem precisa de socorro. É o meu testemunho. E aqui eu estou finalizando. Esse é meu testemunho de vida. Amém? Lindo, Amém. que Glória a Glória a Deus. lindo. Deus. Como é que Amém. você levou toda essa situação? Lindo, amor de Deus transbordando na tua vida. Não é lindo? Gimara, você me Sim. falou uma coisa que eu achei muito interessante ao longo desse processo, Hum, que, que foi sobre a questão do seu esposo, que ele ficou do teu lado e você sim, olhava para outras pessoas que não sim, tiveram essa mesma graça, né, de ter alguém. Muitos esposos não acompanhavam suas sim, esposas, sim. né? Tanto que ele até pegou essa infecção, né, o Foi, hospitalar, foi. porque ele conta aí que ele falava para você que ele não ia sair, né, de lá. É, Eu achei muito ele, interessante isso. o Anilson, assim, lá dentro também eu passei alguns momentos com ele, né? Assim, coisa de casagem mesmo, porque eu via ele muito debilitado. Poxa, são meses dentro de um hospital. Não tem marido que queira, mano, ficar. Então eu digo que tudo foi preparado, assim, Deus preparou o coração dele, me preparou para que nós dois estivéssemos ali para a gente passar, sabe, pela aquela situação. Eu estava no meu leito na madrugada e tinha uma moça bem jovem, tinha acabado de entrar, ela estava com dor para ter neném normal. E a enfermeira já tinha examinado ela. E o esposo dela entrou com ela, um homem bem forte, alto. Eu achava assim que ele ia ser uma pessoa bem meiga com ela, né? Uma pessoa bem amável. E ela entrou para o banheiro e logo em seguida ele entrou atrás.
Aí, como o meu leito era bem próximo onde ficava o banheiro, porque eu não podia ficar tão distante, né, devido à perna, e eu fiquei próximo do banheiro. E a gente escutava uns barulhos, tipo assim, alguém dando, tipo assim, esmurro nas paredes, alguém se debatendo. Aí eu disse assim, Anilson, o que é isso? Ele falou, não, acho que é a menina que deve estar passando mal, ele deve estar socorrendo ela. Eu disse, se ela está passando mal, eu falei, vai ali na enfermaria, chama uma enfermeira para vir ver ela. Aí ele disse assim, tá bom. Aí ele foi para a enfermaria, quando ele veio, já veio com a enfermeira. Quando a enfermeira abriu a porta, o rapaz estava dentro do banheiro espancando a mulher dele, ela em trabalho de parto. Ela teve o filho dentro do banheiro. Meu Deus. Aí aquilo ali, eu disse, aí ele disse assim, não, 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 ele falou para mim, eu não quero que você escute nada, bota lençol aí no teu ouvido, vamos embora conversar, vamos embora assistir um filme aqui. Eu disse, eu não quero assistir filme. Eu falei para ele, para com isso. Aí ele disse assim para mim, aí eu olhei para ele, eu falei assim, tu tá vendo como é que é, Anils? Ele falou assim, eu jamais faria isso com você. Eu jamais faria isso contigo, ele falou para mim. Jamais. Eu falei para ele, mas eu queria que tu fosse embora para casa, porque tu tá tão cansado, tu já tá com essa infecção, com essa bactéria, tu já sentiu febre. E fora que ele tava muito magro, magro, sabe assim, muito magro. Chegava só em casa só para tomar um banho, cochilar um minuto, comia alguma coisa, hospital de novo. Ia lá para ver a Sofia, ela deixava as compras, hospital de novo. Então aquilo ali vai desgastando, né? Aí eu mandava ele ir embora. Aí ele ficava bravo comigo que ele não ia. Eu dizia, eu quero só que você vá para descansar. Ele, não, se eu for para casa para descansar, quando eu chegar, já te deram medicação errada, tu vai passar mal. E aí eu disse assim, eu não vou passar mal. As medicações que eu tomo, eu sei quais são as minhas medicações. Ele, não, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. E ele ficava ali comigo. Ele passou todo o meu procedimento comigo até o final. Um marido maravilhoso que Deus preparou para estar ao meu lado. Eu vi muitas situações ali dentro, ali ele pôde também ajudar muitas mães, ele mesmo, e às vezes ele não queria ir por ele ser homem, mas quando era na madrugada, parece assim que as crianças queriam nascer tudo de madrugada, e tinha muito, corre, amigo, sua ajuda, e ele não queria ir porque ele era homem. Mas, assim, sabe, foram coisas que eu vi, que eu achava que eu nunca poderia ver do meu marido. E Deus me mostrou tudo aquilo. Olha, como teu marido é uma pessoa especial. Eu te dei uma pessoa É. especial, eu te dei uma pessoa que cuida de ti, eu te dei uma pessoa que te ama, eu te dei uma pessoa que te dá valor. Ele está bem aí na tua frente. E isso Deus fazia eu ver. E eu ria que só dele, porque a última mulher que teve neném lá, praticamente, a criança saiu e ele tipo, pegou para não cair, sim. Aí ele ficou agoniado com a criança na mão aqui, olhando para o outro lado, e eu não podia fazer nada, eu não podia. Aí eu, misericórdia, Senhor. Mas foram coisas assim que o Anilson passou comigo. E em relação à minha filha, né, a Sofia, que eu acabei de comentar, no momento que eu senti a rejeição por ela, ele era mãe e pai dela. Mãe e pai ele era para ela, porque quando eu não queria, ele dizia assim: vem, minha filha, que eu sou a tua mãe. E ele dava banho, ele fazia mamadeira, ele tirava as roupas dela para lavar, ele trocava, sabe? E eu dizia: ô Senhor, tira isso do meu coração, ele está fazendo aquilo que é para me fazer. E aí Deus, era eu e Deus ali. Era eu e Deus. Às vezes ele ficava bravo comigo porque ele dizia que eu não amava ela, que eu não queria ela, que eu era mãe dela, que ela era minha filha. E eu dizia: não, Anis, eu queria que tu me entendesse, que tu sentisse o que eu estou sentindo é muito ruim, não é fácil, isso não é assim. Então, às vezes, até por ele não saber lidar com a situação, eu que já tinha que tentar explicar para ele e só me direcionar a Deus. Era eu e Deus. Mas foram momentos na minha vida assim que Deus proporcionou com meu marido maravilhosos. Meu marido é uma bênção na minha vida. Não tenho Glória a dele Deus. que está lá Amém. como um marido, não tenho. Foi maravilhoso. Gilmar, uma outra frase que me impactou bastante no seu testemunho foi que você falou que hoje você olha para a Sofia como se você estivesse gerando ela em amor agora, de novamente na sua Sim, barriga, né? Eu achei muito interessante sim, isso. foi, sim, com certeza. Eu olho para ela hoje, ela tem 8 anos, e aí em junho ela faz 9. E eu olho para ela assim,
parece assim que nasceu ontem, está aqui comigo. É assim que eu vejo hoje a Sofia. Eu digo, poxa, Senhor, eu vivi já os momentos da Sofia de bebê, já foram dos 10 meses em diante, que ela já estava bem madura, mas quando ela estava no momento ali recém-nascida, dos 4, 5 meses, eu não vivi, porque eu estava com a depressão pós-parto, né? Então eu tinha aquela rejeição dela, então ela viveu esse tempo todo mais com o pai. E já com os 10 meses dela foi que eu fui conseguindo ter ali a Sofia, ficar mais perto de mim, mas é como se eu tivesse tido de novo a Sofia, assim, a Sara me mostrou muita coisa assim, tipo, ei, mamãe, eu vou lhe mostrar o que que é ser mãe. Agora você vai saber, tipo, a Sara falando para mim, eu ali, é verdade, agora eu sei o que é ser mãe. Então, agora a gente entende por que que você colocou. Eu acredito que lutar pela vida é a melhor coisa, né? A melhor escolha, porque a luta que o Senhor Jesus, né, passou por nós, por amor, né? A gente está colocando aqui no chat, muitas meninas estão colocando Sim, aqui no chat dizendo: você é muito guerreira, você é vitoriosa, né? Você lutou, mas tudo isso que você falou que ensina também o quanto o Senhor lutou e deu a sua própria vida por amor, né? É um verdade. aprendizado muito grande. Queridas, então, amém. Nós vamos Amém. orar, agradecendo por esse momento. Vamos orar pela vida da Gilmara, pela família dela e por cada uma das nossas preciosas amigas que estão aqui hoje conosco. Amém? Então, eu vou fazer essa Amém. oração. Querido Deus, querido Pai, eu quero te louvar, quero engrandecer o teu nome, Senhor, porque o teu nome está acima de todos os nomes. O teu nome, Senhor, tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Pai querido e Pai santo, Pai amado, muito obrigado por essa mensagem para nós através desse testemunho de luta, de guerra, mas de determinação. E ali, Pai, buscando a vitória que foi como a vitória que o Senhor foi determinado a conquistar na cruz, o Senhor também colocou no coração da tua filha, da Gilmara, para que ela lutasse pela vida da sua filha. Amém, Oh, Deus. Deus, muito obrigada, porque nós aprendemos, o Senhor falou no nosso coração, eu tenho certeza, o Senhor falou no coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui presentes, da Miriam, Senhor, da Dani, da Fabiana, da Gleide, da Josiane, da Lília, da Rosiane, e de todas as demais pessoas que vão ouvir esse testemunho. Eu tenho certeza que em algum ponto o Senhor há de tocar nos corações. Muito obrigada. Eu só tenho que te agradecer. Obrigada pela vida da Sara. Obrigada, Senhor, pela vida da Sofia, duas princesas do teu reino que o Senhor escolheu dar para Gilmara e para o seu esposo cuidar. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida, Senhor, do esposo da Gilmara, pelo exemplo e por tudo que o Senhor mostrou para ela ali naquele hospital. Muitas vezes nós temos um companheiro abençoado que o Senhor nos deu e nós não conseguimos enxergar o valor dele, não conseguimos ver o quanto ele é valoroso. Que o Senhor faça isso nos nossos olhos, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o valor, Senhor, dos nossos respectivos esposos, Pai. Então, homens de Deus, que são homens que também têm o original de Deus na vida deles. Muito obrigada, meu Deus amado, pelo teu amor que excede todo o entendimento, Pai, o teu amor que está acima de todas as coisas. Tua palavra diz que tudo vai passar, mas o que vai permanecer é o amor. Que nós possamos ter esse olhar de amor e de misericórdia com todas as vidas, como bem a nossa irmã falou, Senhor. Pessoas que estão abandonadas, pais idosos que estão abandonados, meu Deus, pessoas drogadas que estão abandonadas pelas suas famílias, Pai amado, ali naquela Cracolândia, naquelas pessoas que estão ali de rua, Pai, os mendigos, meu Deus, tem misericórdia, crianças abandonadas, crianças. Ó Deus,
Tem misericórdia, Pai, e que nós venhamos ser luz, venhamos ser essa guerreira de luz aqui nessa terra de trevas, Pai, porque a cultura das trevas, como aquele casal ali na cultura das trevas, eles não conheciam amor, conheciam violência, conheciam ódio, meu Deus, num momento tão sublime, que é um momento de vida, de um nascimento, onde o coração de todo e qualquer ser humano se aquebranta, mas aquela pessoa que está na cultura das trevas, que vive nas trevas, ela não consegue sentir. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das crianças, tem misericórdia de mulheres que estão vivendo, Pai, debaixo de um jugo, debaixo, Senhor, de violência doméstica. Liberta esta mulher, que ela seja alcançada agora através dessa oração, que haja um escape para ela, meu Pai, da força, da determinação, como tu deste para Gilmara, Pai, também dá força para essa mulher. Pai, protege essas crianças, protege as nossas crianças, Pai. Tira a cultura do aborto, meu Deus, do nosso peito, das nossas mentes, dos nossos corações. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, de muitas vezes matar as nossas crianças aqui no Brasil, Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Nós queremos confessar os nossos pecados como nação, de morte, de feminicídio, de infanticídio. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, meu Deus. O quanto, Pai amado, nós estamos fora dos teus planos. Os teus planos para a humanidade é amor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho já para sofrer por nós, para que nós não venhamos mais sofrer, mas que venhamos ter a vida eterna, a vida em abundante, Senhor, a vida e vida em abundância. Então, meu Deus, eu quero te louvar por esse momento, que cada pessoa que está aqui, ela receba este amor derramado no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, que seja alcançada em você e toda a sua família. Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória Com a isso, Deus. nós finalizamos, então, março com os testemunhos de vida e vamos começar abril. E nós, com esse testemunho da Gilmara, a gente vai seguir no mesmo caminho, que é mulheres com espadas. Agora, como usar a arma que Deus colocou na sua mão e realmente ser essa guerreira que você Verdade. nasceu. Amém? Vamos começar esses nossos estudos. Acompanhem lá, gente. Que Deus Tá abençoe. bom. Paz. Paz.